Nós precisamos sair da nossa vida, a nossa vida de acomodação, a nossa vida da mesmice de sempre, e precisamos mudar de nível. Nós precisamos nos transicionar. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos. Nós precisamos sermos transformados. Aleluia. E o Senhor vai falar conosco através dessa palavra nessa noite. Romanos 12, versículo 2. Quem achou, dê um brado de vitória. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como viver acima da média? Queridos, nós estamos aí entrando num novo ano, estamos também entrando num novo ciclo de 7 anos proféticos na vida desta igreja. Se você faz parte desta igreja e você tem vindo aqui todos os dias profetizando durante cada dia, que cada ano desse ciclo será um ano de conquista na tua vida, então, querido, você está debaixo dessa cobertura que está sendo profetizado neste lugar. Aleluia. O Senhor tem nos ensinado a trilhar caminhos para que nós verdadeiramente deixemos de sonhar, somente de projetar, para viver verdadeiramente os sonhos de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós estamos entrando no novo ano e muitas pessoas estão entrando neste novo ano com muitos sonhos. Mas também tem muitas pessoas que estão entrando no novo ano com poucos projetos e muitos com muitos problemas para resolver. Só que a partir de hoje ou nesta noite, o Senhor vai falar com a gente, porque o Senhor está falando esses dias todos sobre coisas muito fortes. E o Senhor vai falar conosco nesta noite a respeito da gente deixar de viver a vida que sempre vivemos para viver uma vida transicionada pelo Espírito Santo de Deus. E como eu estava analisando esse texto, eu falei, Senhor, como não conformar com o mundo? Muitas das vezes a gente não quer realmente viver mais como temos vivido, ter os problemas que nós temos enfrentado. Queremos verdadeiramente ampliar a nossa visão, queremos muito mais, então, viver experiência com o Senhor, viver a vida de Deus na minha vida, na vida da gente. Mas como fazer isso? Primeira coisa que o Senhor falou comigo é que nós precisamos saber onde Deus está na nossa vida. Quantas vezes, queridos, nós crentes, nós somos servos do Senhor, a gente vem à igreja, a gente ora, a gente jejua, a gente ouve uma palavra, mas a nossa vida, quando a gente sai para fora da igreja, continua sempre a mesma coisa. Quantas vezes a gente passa em situações difíceis e a nossa pergunta é sempre a mesma: Senhor, aonde o Senhor está? Parece que eu estou aqui e o Senhor está tão longe, que quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, parece que mais distante o Senhor está da minha vida. Então, muitas das vezes, querido, primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração: precisamos detectar aonde Deus está no nosso entendimento. Aí, eu pensei, se perguntássemos para Adão, de repente Adão responderia assim: o Senhor está no Éden. Todas as tardes falava comigo no Éden. De repente, se perguntássemos para Abraão, ele responderia assim: o Deus que eu sirvo está sempre nos sacrifícios que eu ofereço, porque toda vez que eu ofereço sacrifício a Ele se manifesta a mim. Se talvez perguntássemos para Salomão, onde está Deus? De repente Salomão nos diria assim: Ele está no templo, construído com ouro fino, com especiarias finas, com pedras preciosas. Está no templo, mas aonde está o templo? Foi destruído há tantos anos. Adão também não sabe aonde Éden está mais, não é verdade? Abraão, cadê os sacrifícios? Ficaram tudo para trás. E aí Salomão talvez responderia também: não sei.
sei mais onde está Deus. Mas aí, vamos perguntar para o profeta do nosso tempo, da nossa geração da graça. Vamos perguntar a João Batista, aonde está Deus? E eu tenho certeza que João Batista, como está escrito na palavra do Senhor, respondeu para o povo assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu posso entender que não adianta o Deus que estava no Éden, o Deus que estava no sacrifício de Adão, que estava no templo com Salomão, mas o que importa é Jesus, o Filho de Deus manifestado aos homens, que disse que ele iria para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfão, e aí ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que assim ele estivesse em nós todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito me manifestou desta forma: Josiane, eu estou dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, eu moro na sua vida. Igreja, você quer saber aonde Deus está? Nós não nos manifestamos como os pagãos, que precisam de um pedaço de pau, precisa de um pedaço de gesso para lhe ser escutado um Deus, para se dobrar diante daquilo que vê. Não, o nosso Deus, ele manifesta no invisível, porque ele não está manifestado num pedaço de madeira, num pedaço de gesso. O Senhor, o nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, o Deus que opera milagre, o Deus que leva o homem para o céu, está dentro de mim, está dentro de você. Primeira coisa que precisamos saber: onde Deus está? Está dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, por que eu vou ficar tão desesperado para que os meus problemas sejam solucionados? Ou por que eu vou continuar vendo uma vida miserável, vivendo uma vida miserável, se eu tenho o dono da solução, se eu tenho o dono do ouro e da prata, se eu tenho Deus que sara, se eu tenho Deus que guerreia por mim, se eu tenho aquele que é o dono da provisão, ele é a própria provisão, se eu tenho Deus na minha vida, querido, então agora eu só preciso fazer que ele se manifeste através de mim. Eu queria que você prestasse atenção, porque é uma palavra difícil de entender, porque não é normal o que nós estamos ouvindo nos últimos dias aqui na igreja. Não é aquela palavra de sempre. Deus está nos elevando a coisas mais nobres. O Senhor está nos elevando a níveis mais altos. Então, se Deus habita na minha e na tua vida, ele precisa se manifestar na minha e na tua vida. Por que viver uma vida desgraçada se eu tenho a graça de Deus na minha vida? Deus tremendo. Aí, voltando para o versículo inicial que nós lemos aqui: não vos conformeis com este século. Primeira coisa, para que Deus venha trabalhar, venha se manifestar na minha vida, na tua vida, é não se conformar com a vida que a gente tem vivido. Quantas pessoas vivem uma vida de miséria e acham que é a vida que Deus tem para ele? Muitas das vezes servos de Deus têm uma vida familiar toda desmanchada, toda atribulada, uma divisão no lar terrível, e ele acha que é a vida que Deus tem para ele. Ele está acomodado porque ele acha que porque ele vem à igreja, ele ora, ele canta, ele toca, ele prega, ele acha que então ele tem que sofrer as agruras do evangelho para poder adentrar o céu de glória. Queridos, sofrimento por evangelho é uma coisa, agora viver uma vida desgraçada por falta de tomar uma atitude diante do Senhor é outra. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Nós temos externado, aleluia. Então tem muita gente que acha que Deus quer que ele viva uma vida assim, sem alegria, sem amor, sem paz, sem produtividade, não é aquela pessoa parada. Deus está sempre em movimento, querido. Deus sempre está em movimento. Deus nunca fica parado. Então posso te dizer uma coisa: Deus gosta de gente que está sempre se movimentando. Se você está preso na cadeira igual taxinha de banco, então se levante espiritualmente. Deixa Deus se manifestar através da tua vida
de responsabilizar as pessoas pelas desgraças da vida que têm vivido. Quantas pessoas falam assim: ah, não, eu estou vivendo essa situação no meu casamento que a culpa é da minha esposa. Eu estou vivendo a situação na igreja, a culpa é do pastor, ou é do líder de ministério, ou é do irmão que trabalha comigo na igreja. A gente sempre quer responsabilizar, ou a gente sempre se justifica também. Aí eu lembro daquele paralítico em Jerusalém, perto do tanque de Betesda, que havia uma lenda que de tempo em tempo descia um anjo, movimentava as águas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque após o movimento das águas ficava curado. Jesus chegou perto daquele paralítico e fez uma pergunta para ele assim: queres ficar são? E aquele homem, 38 anos sofrendo essa tribulação da paralisia e não conseguindo entrar no tanque, vendo ele falar: Senhor, eu quero ser curado. Não, qual é a primeira coisa que ele fala? Senhor, não tem um que me pega e me joga dentro do tanque. Queridos, tem gente que está conformado, tipo assim, está querendo dizer: não, Senhor, é assim mesmo a minha vida, não tem ninguém para me jogar no tanque, eu já estou acostumado. São 30 anos de uma vida desgraçada. Queridos, no nome de Jesus, o Senhor nesta noite está dizendo para você que Ele mora dentro de você. Abre a tua boca, toma uma posição, se levante, deixa o tanque para lá e começa a olhar para o Senhor Jesus. Aleluia! Ele é o Deus Todo-Poderoso e para mudar a sua história. Então, amados, precisamos ser como o cego Bartimeu. Está passando a tribulação, está difícil a sua vida, está na beira do caminho, marginalizada a sociedade. Ah, querido, quando Jesus entra na cidade de Jericó, então Bartimeu começa a ouvir as palavras do mestre, o zuzuzum, as palavras de boas novas, vida de vitória, vida de cura. Esse homem que leva as pessoas para o céu, que negócio é esse? Quando ele estava saindo então da cidade, ele então falou: olha, chega, eu não me conformo com a vida que eu estou levando, eu não quero mais viver essa vida miserável, eu vou até jogar essa capa fora, porque eu tenho certeza que depois que eu me encontrar com ele, eu não vou precisar mais dessa capa. Quantas pessoas que vêm à igreja, ouvem uma palavra de poder, adoram o Senhor no momento do louvor, mas a capa está agarrada, porque ele não tem fé, ele não tem certeza nas coisas que ouvem aqui. Falta de elevar o pensamento aos pensamentos de Deus. Quando sai pela porta, precisa da capa de novo, precisa da velha capa, porque volta para a velha vida, volta aos velhos traumas, volta aos velhos pecados. Querido, em nome de Jesus, aproveita a oportunidade. Jesus está passando pertinho de você, Ele habita dentro, o Espírito Santo habita dentro de você. Diga para Ele o que você precisa. Está com problema de trauma, está com problema de maldição na sua vida, em nome de Jesus, fala: Senhor, eu preciso quebrar essa maldição na minha vida. Eu não aceito mais viver essa vida miserável, essa vida de pecado, vida de promiscuidade. Eu vou para a igreja e tenho capa de santo. Quando eu saio lá fora, eu vivo uma vida que não condiz com a tua palavra. Querido, é nadar o mundo, o mar inteiro e morrer na praia. Aproveita o que o Senhor fala comigo e com você. Aproveitemos o que o Senhor fala conosco nesta noite. Aleluia. Jesus está passando aí. Abre a tua boca e fala: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não aceito, eu não me conformo com a vida que eu tenho levado, com a vida que eu tenho vivido, no nome de Jesus. Isso é uma iniciativa sua, querido. Eu posso até orar por você, mas se você não tomar essa atitude, essa decisão diante do Senhor, não adianta nada. Segundo ponto importante que eu vejo nesse versículo. Então eu preciso, não me conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui é muito forte. O homem, o ser humano, ele tem uma mente cauterizada pelo que ele ouve, pelo que ele vê e pelo que ele vive. Nós sabemos que a criança, ela tem uma percepção fantástica, né? Os neurônios dela estão todos limpinhos e pega tudo. Então, tudo que ela ouve, que ela vive e que ela vê, ela vai, então, construindo o seu caráter. Então, quantos de nós, adultos, estamos neste lugar, não temos o caráter deturpado?
Quantos de nós temos? A gente aceita Jesus, vem para a casa do Senhor, mas o processo de regeneração é um processo muito difícil. E nós precisamos entender que precisamos nascer de novo. Começando, querido, aleluia, no nosso espírito. Começando na nossa alma. O nosso caráter precisa ser mudado. Precisa ser trocado. Então, queridos, nós precisamos saber que precisamos quebrar os maus hábitos que nós temos construído ao longo da minha vida. Meu avô fez assim, meu pai fez, e lá em casa todo mundo faz assim. Queridos, em nome de Jesus, comece a detectar as maldições que existem na sua família. Por isso que você tenha vivido uma vida igual a todo mundo, enquanto Deus tem uma proposta que eu e você vamos viver acima da média. A proposta do Espírito Santo é essa. Mas a gente tem vivido uma vida igual a todo mundo. E aí a nossa justificativa é sempre essa. Todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo veste, todo mundo come, todo mundo vê. Não é assim que nós fazemos? Vivemos uma vida medíocre igual a todo mundo. Mas o Senhor nos traz uma proposta poderosa nesta noite. Não precisamos e não devemos viver uma vida igual a todo mundo. Aleluia! O Senhor quer que tenhamos uma mente renovada para que sejamos transformados. Mas como fazer isso, querido? Deus fica limitado a realizar grandes obras por causa disso tudo. O homem tem estado preso a pensamentos naturais, ortodoxos, superficiais. Nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. Vivemos numa esfera de 3 dimensões, mas a dimensão do espírito é a 4ª dimensão. Aí está o segredo. O homem natural não compreende as coisas no espírito, diz a palavra. Por quê? Porque vive somente nessa dimensão. E nós precisamos nos elevar à 4ª dimensão. O Espírito Santo não vai descer a nossa 3ª dimensão, né? A primeira, a segunda, a terceira. Jesus, o Filho de Deus, já fez isso. Não é? Ele renunciou à sua glória e veio a nossa estatura de pecador, né? Se fez pecado, maldição por nós, sem ter pecado, mas fez isso para nos elevar à dimensão espiritual. Está à nossa disposição, mas nós não queremos tomar posse disso. Queremos viver a nossa dimensão, a nossa esfera. Queremos continuar com os mesmos pensamentos. Queremos viver as mesmas práticas, vivendo os mesmos problemas. E vivendo os mesmos problemas acarretam os problemas maiores. Enquanto o Senhor já nos entregou, aleluia, a oportunidade de elevar-nos à 4ª dimensão. Aleluia. Você pode entender isso, querido? Dentro de nós se manifesta. Mas aí de repente você fala assim: pastora, mas como que nós vamos elevar a nossa mente à 4ª dimensão? É porque quando a gente vem para a igreja, quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente vai lá, se arruma, mas muitas das vezes a gente não se arruma para apresentar para o Senhor. Muitas das vezes as mulheres se arrumam para mostrar para outras mulheres o sapato novo que comprou, a roupa nova que está vestindo, né, o cabelo novo, o novo design, não é verdade? Os homens, para poder fazer um trabalho diaconal ou para poder fazer algum tipo de trabalho na igreja, ou eu vou para a igreja porque se o pastor não me vê lá, amanhã ele vai dar uma ligada para mim, semana que vem os irmãos vão estar me visitando, então eu preciso ir na igreja para cumprir a minha escalinha. Eu não posso faltar culto. Querido, o problema é que a motivação do nosso coração é errada. Foi falado ontem sobre isso. A motivação está errado. A gente está até no lugar certo, mas o nosso coração está longe. Já viu falar no crente girafa? Não é? O corpo está na igreja, a cabeça está lá fora. Sabe quando que a nossa mente vai transicionar para o nível da 4ª dimensão? Nunca desse jeito. Nunca. Nós precisamos decidir vir para a igreja para ouvir Jesus falar com a gente. Precisamos sair por aquela porta e falar: que louvor maravilhoso. Como que Deus falou comigo através daquele louvor? Como que Deus falou comigo através da oração? Como que o Senhor falou comigo através da palavra? Como eu vi Deus operar neste lugar? Olha, eu vi anjos passeando naquele lugar, porque tem. A
gente não vê, mas tem. Eu vi anjos entregando a vitória para muita gente. Não, o nosso assunto nunca é esse. A nossa reclamação é: o culto está demorando. Não é verdade? Amanhã eu tenho que levantar cedo. E é tanta coisa, tanto blá blá blá. E a gente perde a oportunidade de ter a história da nossa vida mudada. Transicionar a nossa mente, sair da nossa esfera, da nossa dimensão, a dimensão do Espírito. Quantas vezes nós vamos orar na casa do Senhor, que eles vão dar nossas mãos, ou vamos ficar de joelho, dá um sono, o demônio do banheiro começa a chamar, o demônio que fica lá perto da água começa a chamar, e o costume usar o irmão que está do lado para conversar, é uma tribulação, querido. Que é isso? Dimensão natural, a primeira, segunda e terceira dimensão. Precisamos entrar na dimensão do Espírito. Queremos ser uma bênção. Queremos ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção? Todos nós. Nós queremos ser uma bênção, não só ter uma vida abençoada, mas não queremos pagar o preço por isso. Não queremos chegar na igreja, fechar os ouvidos da carne, fechar os olhos carnais para abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para ouvir Deus. Não queremos. Nós achamos, que o culto é sempre todos iguais, que as palavras são sempre a mesma coisa, que eu já vi aquele irmão pregar, eu já vi aquela irmã ministrar louvor, e é tudo muito enjoado. A gente já vem cheio, querido, de armas. A gente já vem armado para a casa do Senhor. Quando que nós vamos ter a nossa mente transicionada? Depois a gente sai pela porta e fala assim: meu Deus, amanhã começa tudo de novo. Não é assim? Sabe o que Deus quer para mim, para você, quer para essa igreja? Que cada culto que nós venhamos aqui, a gente sai daqui falando assim: qual vai ser a nova de amanhã? Tô doida para chegar amanhã. Doida para chegar amanhã, porque eu quero saber qual é a nova, qual é o ápice de Deus para mim. Mas não, a gente sempre sai falando: ai meu Deus, amanhã é outro dia de novo de trabalho. Vamos aprender a vir para a casa do Senhor. Quando a gente sentar, a gente rasga, abrir o nosso coração, tirar de nós, deixar cair por terra os nossos conceitos. Quantas vezes a gente senta aí e tem aqui alguém ministrando a palavra, o Senhor está falando, e a gente fica assim: não concordo com isso não, já ouvi tanto isso. Isso é fanatismo. Querido, no nome de Jesus, o Senhor te dá uma nova oportunidade para você mudar de vida. Mudar de vida não é ganhar na loteria, na Mega Sena. Mudar de vida é ser transicionado pelo Espírito. Isso é que é mudança de vida, querido. Aí a vitória que você está projetando, está sonhando com ela, quando você consegue alcançar a mente do Senhor, os pensamentos do Senhor, aí ela se manifesta. Lembra que o Espírito não desce à nossa dimensão, nós que temos que nos elevar à dimensão do Espírito. Então os projetos que você está projetando para 2014, o próximo ciclo que vem aí, que seja ministerialmente, que seja para a sua vida individual, financeira, e familiar, não importa. A primeira coisa, não fique conformado com a situação que você está vivendo, e renove a sua mente. Foi muito bom que você aprendeu até uns anos atrás, ou até ontem, mas hoje Deus tem algo novo para mim e para você. Quantas pessoas têm vivido, estão bem na nossa frente, porque já descobriram isso, mas nós ficamos resistindo ao novo de Deus. Deus tem um novo para cada um neste lugar. Você que crê, diga amém. Oh, maravilha de Deus. Tenha pensamentos transformados, querido. Mente transformada, pensamentos transformados. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui. Pedro, quando o Senhor aparece naquela tempestade na madrugada para os discípulos ali perto do barco, ele veio andando sobre as águas. Então Pedro, quando viu que era Jesus, ele falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E o Senhor dá uma palavra específica, direta, uma palavra rema para Pedro: vem, Pedro. Pedro se encheu de fé. A mente dele se transicionou. Ele estava falando com o próprio mestre. O mestre deu uma palavra direta para ele:
Vem, Pedro. Pedro se encheu de fé e foi, pisou, e focado em Jesus, e foi andando. Querido, mas aqui a pouquinho, olha só o que não pode acontecer na nossa vida, acontece sempre. A gente ouve uma palavra aqui, Deus fala com a gente e tal, a gente sai cheio de fé, chega ali na porta para fora, a gente já lembra dos pensamentos antigos, e aí vem a dúvida novamente, é a mesma vida de sempre. Aí Pedro então, quando estava andando sobre as águas, então ele olha, tira o foco de Jesus, olha para as ondas. Quando ele olha para as ondas, ele tirou o foco, caiu a fé, se encheu de dúvida e afundou. Olha o segredo de permanecer com os pensamentos positivos, de continuar com os pensamentos transformados. Então há uma luta muito grande que o inimigo vai fazer, ele vai querer fazer que eu e você venhamos viver sempre a mesma vida. Ele não quer que você ouça uma palavra dessa e comece a praticar dessa forma. Ele quer que você venha no culto e haja da mesma maneira, igual sempre, para que não haja a rema de Deus, atinja a tua vida e renove a sua mente, os seus pensamentos, porque Ele não quer que você tenha o pensamento de Deus. Se a gente não tem o pensamento de Deus, então a comunicação fica interrompida. Porque a forma de Deus que está dentro de nós se comunicar com a gente é através dos pensamentos no Espírito. Você sabia disso? Por que você acha que de vez em quando você vai preparar uma palavra, você pede ao Senhor, você ora, você pede ao Senhor a palavra e vem, Deus falando com você no pensamento através do Espírito. Quem pode compreender isso, diga amém. Amém. Desta forma, querido, nossa relação com Deus é através dos pensamentos. Quando ouvimos a palavra, Ele toca os nossos pensamentos, gerando a fé dentro de nós. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir só a palavra, é ouvir pela, porque ela gera a fé de Deus dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Então quando a gente vem à casa do Senhor, que a gente fica distraído no celular, que a gente fica lendo a Bíblia, né? O pastor, a pessoa está ministrando e a gente está lendo a Bíblia em um lugar que não tem nada a ver, querido, vai sair da mesma forma que entrou na casa do Senhor. Deus tem um novo tempo para esta igreja, para mim e para você. Aproveitemos esses dias que o Senhor tem falado conosco. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você, querido, escuta a palavra, mas não prende os pensamentos à palavra, que é os pensamentos de Deus, nada muda, nada acontece, a mesma vida. Pode ser crente, mas nunca terá a manifestação poderosa e verdadeira de Deus na vida. Por isso nós vemos tantas pessoas, uma vida tão vulnerável. Um dia está bem e 2, 3 está mal. Um dia ele está cantando e tal, no outro dia, irmão, está tudo bem? Não está tudo bem. Um dia ele está alegre na igreja e falta uma semana, 2 na casa de Deus, porque a fé morreu. Porque não tem mudança de vida, querido. E justamente quem não consegue renovar a sua mente vive uma vida assim, de forma tradicional, de forma natural, de forma ortodoxa, tem vivido, infelizmente, a vida de muita gente na igreja de Deus. E a nossa forma de pensar humana limita o agir de Deus na nossa vida. Presta atenção nisso. E muitas das vezes queremos achar que são as circunstâncias da vida e a vida que Deus quer pra gente. Escute só. Deus tem uma vida vitoriosa para cada um de nós. Quem complica a situação somos nós mesmos, quando a gente não quer a mudança na nossa vida. Aleluia. Por exemplo, querido, Deus não habita numa mente poluída. Nós falamos que Deus habita na nossa vida, certo? Só que ser crente tem um nome no rol de membros da igreja, e de verdadeiramente ser casa e habitação de Deus tem uma diferença muito grande. Deus não habita na vida de uma pessoa promíscua. Como o Espírito Santo já fala com a gente aqui, eu sou de Deus e tal, eu tenho a vida de Deus, a gente canta aquela coisa toda, mas tem uma vida dupla com o Senhor. Aí você olha para os frutos dessa árvore, aí a gente vê que tipo de árvore é.
se realmente tem uma vida transformada, renovada ou não, transicionada ou não. Quem pode entender isso, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa muito importante que acontece, nós já vamos terminar, no nosso meio, é que às vezes a gente pode dizer assim, não, mas eu não roubo, eu não prostituo, né? eu não vivo uma vida de mentira, eu tenho uma vida correta com o Senhor. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Existem alguns pecados sutis que ficam escondidos na nossa vida e que se manifestam só de vez em quando para você não perceber, porque é uma linha que o inimigo tem de legalidade, como o pecado do ódio. Às vezes isso acontece até em lideranças. Pessoas que nós não perdoamos por algo que a pessoa fez, e a gente fica com a pontinha de legalidade na mão de Satanás. A vida não muda, você ora, você jejua, você vem na igreja, você fala língua estranha, você rasga o coração, você deita aqui no altar e tal, e aquela coisa toda, mas parece que a vida está presa. Queridos, o Espírito Santo fala sobre isso, pecado do ódio. A Bíblia diz que se nós não perdoamos os nossos que têm nos ofendido, então o nosso Pai que está no céu também não pode nos perdoar. O espírito do ódio na vida da pessoa, não pode Deus ter comunhão com esse espírito na vida da pessoa. O outro tipo de espírito é o do medo. Quando a gente deixa o medo ser entranhável na nossa vida, e a gente vive uma vida apavorada com tudo, é com o sistema financeiro do país, é com um trabalho que eu não posso perder, é com os meus filhos, é com a escola, é com tantas coisas, com a família, medo de perder o marido, a esposa, medo. Quando a gente vive uma vida de medo, a gente desconfia de Deus. A gente está chamando Deus de incompetente. Então o espírito do medo distancia a bênção e o milagre de Deus na vida da gente. Isso é muito sério. Um outro espírito que costuma estar muito presente é do complexo de inferioridade. Por algo que acontece na sua vida e você se sente pior do que as outras pessoas. Quando isso acontece, você dá vazão, o inimigo entra, o espírito maligno entra para te fazer entrar em depressão, para te fazer viver longe de Deus. Tipo assim, para que eu vou estar na igreja? Para que as pessoas venham me pisar? Por que eu vou trabalhar? Não, eu não vou mais colocar currículo em lugar nenhum, porque eu não sou um bom profissional. Não é? Eu não vou me expor apresentando um trabalho na escola, porque todo mundo ri de mim quando eu vou apresentar um trabalho. Seja qual for a situação. Quantas vezes isso acontece, nós impede Deus trabalhar na nossa vida, querido? O espírito da inferioridade. Isso é sério. Desvaloriza os propósitos de Deus para a nossa vida. E o último é o pecado de culpa. O pecado de culpa, ele anula o sacrifício de Cristo. Quando você tem um sentimento de culpa na sua vida, que você não se perdoa por algo que você fez, na realidade, você está dizendo assim, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é capaz de perdoar o meu pecado. Você sabe o que é isso? É uma rejeição ao sacrifício de Cristo. Você rejeita Deus dentro de você. Você rejeita a ação do Espírito Santo em uma vida transformada. E isso acontece sutilmente no meio dos crentes na igreja. Observemos e lancemos por terra, no nome de Jesus, nesta noite. No nome de Jesus. São coisas que não são perceptíveis muitas das vezes. Não são. Se manifestam muito sutilmente, mas que têm acabado com a vida de muita gente. Então olha só o que o Senhor fala com a gente. Agora, há uma diferença muito grande em receber bênção de ser uma bênção. Aí eu lembro de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu olho para a chamada de Abraão, o encontro de Abraão, o Senhor fala com ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tipo assim, Abraão, não se conforma com a vida de incredulidade do meio que você tem vivido. Abraão sai da situação de comodismo, de idolatria que você tem vivido.
porque fartei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abraão não tinha ideia dessa promessa, porque há mais ou menos 4.000 anos nós estamos aqui pregando sobre Abraão, que é um ícone na história da Bíblia. Se Abraão fica satisfeito com a vida que ele tinha, financeiramente bem, mas ele sabia que nas outras áreas era uma miséria a vida dele. Eu tenho certeza que ele parou para pensar, a Bíblia não diz. Mas olha só, os deuses que a sua família construía se prostravam diante deles, porém, eles tinham boca, mas não falavam. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha mão, mas não apalpava, não abençoava. Mas Abraão ouviu uma voz de um Deus invisível que não tinha boca aparente, mas falava. Não tinha ouvido aparente, mas ouvia. Aleluia. Não tinha mão aparente, mas estava ali para abençoar. Abraão aproveitou, não se conformou com a vida que tinha. Falou, eu estou dentro. Aleluia. Eu tenho certeza que a sua família falou, você é doido. Você vai sair do nosso meio aqui. Esses povos aí por fora brigam, matam por causa de terra. Você não sabe nem para onde você vai. Ouve uma voz que você não sabe de onde vem. Olha quantos deuses que nós temos aqui. Por que você não fala com eles? Mas Abraão sabia que havia um Deus invisível, poderoso, que ele não via, mas que ele sentia. Abraão então sai e vai para a terra que o Senhor mostra. Levou alguns da família que morreram pelo caminho, porque gente que atrapalha, ou ele conserta, ou o Senhor aniquila. Opa, essa vez direto do céu agora, presta atenção. Verdade. Preste atenção. Pessoa que te atrapalha servir ao Senhor de verdade, pessoa que te atrapalha a viver uma vida de renovação que você já tem assimilado e já tem entrado nessa esfera. Querido, se prepara. Ore por essa pessoa. Ele vai consertar dentro de poucos dias. Porque se a pessoa não quiser, o Senhor... Deus não é Deus de brincadeira, querido. Ele está ouvindo a minha e a tua oração. Com Ele, ninguém brinca. Preste atenção. O machado está posto à raiz da árvore. Preste atenção. Deus vai agir dentro de poucos dias. Na minha e na tua casa. Presta atenção nisso que está sendo falado. O Senhor vai agir. Ontem o Senhor usou alguém aqui em palavra profética, direta para nós, específica, para falar que tudo que está acontecendo aqui, Ele é que está falando e que está fazendo. Tem muitos murmuradores. Ou conserta, ou cabeça vai rolar, querido. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala isso. Ninguém fica no caminho de Deus. Ninguém. A gente pode atrapalhar, às vezes, Deus agir na vida da gente. Mas se Deus quer agir na vida do outro, o outro quer Deus, e Deus quer Ele, e você está no meio, você rapa fora. Você conserta a vida no nome de Jesus. Sai do meio. Entre seu marido e Deus, entre a sua esposa e Deus, entre o ministério e Deus. Em nome de Jesus. Entra no propósito. Meu Deus, o Senhor é poderoso. Então eu vejo agora Abraão tomando aquela decisão. E o Senhor depois, primeiro você sai. Depois, eu engrandecerei o teu nome. E as famílias da terra serão benditas em ti. Vamos agir e Deus vai reagir. Mas a gente cruza os braços e fica assim, e aí Deus, vai resolver o meu problema não? Vamos tomar, querido, posição. Vamos agir, tomar atitude. Porque se a gente não tomar, querido, o Senhor vai usar outro. Se a gente não tomar, podemos morrer terrivelmente. Quem sabe nunca mais se levantar. Nós queremos o nome engrandecido, mas não queremos sair da posição que precisa sair. Tomar a posição que precisa tomar. E isso é sério. E por último,
que a palavra, o versículo diz? Não conformei com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Senhor tem para nós? O Senhor quer que vivamos uma vida de experiência com Ele acima da média. Chega de viver a mesmice de sempre. Chega de viver com os mesmos problemas. Uma vida miserável. Viver a vontade de Deus é um dos desafios maiores para o ser humano. Natural. Porque a gente quer a nossa vontade e não a vontade do Pai. Não é assim, pastor? Sempre a nossa vontade. A vontade de Deus, tipo assim, estou apaixonado por fulano. Se for ele, também não quero ninguém. É assim ou não é que acontece? É sério, a gente diz que não. A gente até canta aquele louvor. A quem tenho eu no céu além de ti, estou disposto a morrer por ti. Tá nada, querido. A gente tem que ter cuidado até com os hinos que a gente canta, para não cantar mentira. O hino não é mentira. Quem escreveu estava vivendo aquilo ali, eu creio. Mas para a gente cantar, a gente tem que prestar atenção no que a gente está cantando, para ver se realmente é aquilo ali. A motivação é essa. Isso é sério. Porém, quando somos renovados na nossa mente, então não há obstrução na comunicação entre Deus e nós. Logo percebemos que a vontade dele para nós é viver uma vida acima dessa vida medíocre que a gente acha que é boa. Deus tem pensamentos tão elevados para mim e para você que a gente não pode imaginar. Coisas fantásticas para poder a gente viver que a gente não imagina. Ele tanto opera o querer como o efetuar, querido. Glória a Deus por isso. Agora eu vou dizer uma coisa. Não fica procurando muito recursos para as coisas. Não fica desesperado porque você não tem recurso para resolver os seus problemas. Deus, não se esqueça, habita dentro de você e Ele é o seu recurso. Você ouviu isso? Ele é o seu recurso. Você não precisa do ministério de louvor para adorar. Você não precisa, muitas das vezes, estar sempre colado com o irmão. Irmão, ora por mim. Não. Você tem boca, tem coração para poder se abrir diante do Senhor, abrir sua boca, falar com Deus, se derramar diante de Deus. O Senhor vai te ouvir. Por isso, pense grande. Tenha objetivos grandes. Você tem só uma vida para viver. Vamos viver a nossa vida melhor. Estamos começando um novo ano. Não deixa que só os números mudem. Mas para que o ano seja diferente, o ciclo seja diferente, preciso que nós tomemos uma atitude de não conformar de viver mais da forma que vivemos até 2013. Amém? E pode compreender e receber essa palavra. Precisamos ter a mente de Deus. Fica de pé agora, queridos. No nome de Jesus. Precisamos ter a mente de Deus. Não é uma palavra de pregação, é uma palavra um pouco de ensino. É uma palavra para a gente realmente prestar atenção. Uma palavra simples, mas é um conteúdo muito elevado para o que nós temos vivido. Eu não sei se você conseguiu alcançar os pensamentos de Deus essa noite. Porque antes que você descubra os objetivos e os propósitos de Deus para você, que você pode tudo nele, como o apóstolo Paulo disse, precisamos ter o pensamento dele. Essa primeira fase é uma fase difícil de romper. A gente não consegue destruir uma ideia de ninguém. Você sabia disso? Você não acaba com uma ideia de ninguém. Você propõe uma ideia melhor. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Nos propõe a
viver num nível diferenciado do que nós já vivemos. O que nós aprendemos lá, foi muito bom para aquele tempo. Retém tudo aquilo que foi muito bom e se abra para o novo que Deus quer revelar. Aleluia! Em breve nós estaremos falando uma só linguagem, porque você vai estar perceptivo de tudo isso, você vai estar entendido de tudo isso, porque o Senhor vai continuar falando com a gente durante esse ano sobre essas coisas. E você que está vivendo uma vida financeira acabada hoje, se você se permitir renovar a sua mente, não vai demorar nada para que a situação mude de forma radical. Porque quem ministrou isso ao meu coração me mostrou o resultado disso. Eu não estou contando uma história alienada para você. Não estou contando uma história de contos de fada para você. O Senhor ministra revelações profundas para a gente sair da vida que a gente tem vivido e viver uma vida de vitória. Deixar de viver apenas em misericórdias para viver a graça de Deus. Para deixar de viver uma vida só de receber bênçãos para ser uma bênção de Deus. Sabe como isso vai se manifestar na sua vida? Nos resultados dela. Se você não conseguir atingir essa nova ideia proposta pelo Espírito Santo, converse sobre isso. Quando você for embora hoje, que seja esse mesmo versículo ou que seja outro que o Espírito Santo te deu, Senhor, me revele algo mais a mais sobre isso, porque o que é verdadeiramente conseguir ter uma vida renovada, uma mente transformada, transicionada de nível. Eu não consigo ver um palmo à minha frente. Como que eu vou entrar numa outra dimensão que eu não vejo? O nosso espírito é o ponto de contato com o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa e quero que vocês não se esqueçam disso. Não vamos ouvir palavra de Deus com a nossa alma. Alma é Maria vai com as outras. Uma hora está sentindo uma coisa, outra hora sente outra. Não seja almático. Ouça a palavra com o Espírito. Não é o Espírito Santo, é o seu Espírito. Aí vai haver a renovação. Aí vai acontecer a transformação, o transicionamento de nível. É no Espírito, não é na alma nem na carne. Eu quero convidar aqui à frente somente você que disse durante essa mensagem para você mesmo: até hoje, os meus planos, poucos deles eu consegui finalizá-los. Até hoje, os meus planos ficaram pelo caminho, os meus projetos ficaram pelos caminhos. Porque eu vivi uma vida somente dessa dimensão. Mas hoje, eu estou entendendo que Deus me chama para o sobrenatural. E eu quero viver a quarta dimensão. A partir de hoje, eu profetizo sobre
planos não serão mais frustrados. Eu vou começar e eu vou finalizá-los. E eu vou começar projetando e sonhando 2014. E quando chegar no final de 2014, essa situação de hoje, por causa dessa palavra revelada, eu vou tomar uma posição. Vai estar totalmente em posição diferente. Vou dar um giro de 190 graus. Eu quero convidar você para vir aqui. Só você que entendeu isso, que se veste disso e não quer mais viver a vida apenas dessa terceira dimensão. Essa vida da terceira dimensão você está cansado de viver, eu e você. Qual é o resultado que nós temos tido disso? Mas eu quero convidar você para vir aqui. Você que tem um desafio grande, presta atenção. Você que tem um desafio grande, um problema sentimental, um problema de um trauma, um problema financeiro, um problema de rejeição. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Estou falando de probleminhas, muitas das vezes diários. Estou falando de coisas fortes. O Espírito Santo manda dizer dessa forma. E você entrou em 2014 e infelizmente você pensou: mais um ano vivendo a mesma história. Eu pensei que no dia 1º, quando virasse a meia-noite, eu estar livre desse problema. Ia me aparecer uma luz de repente. E a minha história seria mudada. Mas não foi. Quem sabe você está aqui e pensou desse jeito. Mas o Espírito Santo, que revela esta palavra para nós, me diz nesta noite que você que a partir de hoje toma uma decisão de não mais viver apenas nessa terceira dimensão. Você não mais vai vir ouvir uma palavra da forma que você sempre veio. Não mais vai adorar o Senhor da forma que você adora. Não mais vai enxergar as coisas do Espírito humanamente falando. Como hipócrita, muitas das vezes você tem se comportado. Sabe que Deus faz, mas sai murmurando como se fosse coisa de homem. Presta atenção. E você que reconhece isso e que quer transicionar a sua mente para o novo de Deus, para um novo tempo. Não é tempo de número Cronos, mas é um novo tempo de uma nova visão, de uma mente transformada, de pensamentos elevados. É isso que o Senhor tem para essa igreja. E o Senhor manda eu profetizar sobre a sua vida que está aqui. Se você tomar esta postura de sair dessa dimensão natural, dessa mesmice de sempre, a sua vida vai mudar e não vai demorar nada. Porque não depende dele, ele já habita na sua vida. Presta atenção. Precisamos abrir os caminhos para que ele venha se manifestar. Presta atenção que Deus fala com você. Você tem prendido Deus agir na tua vida. Você tem limitado Deus por causa dos seus pensamentos pequenos. E o Senhor quer quebrar essas fortalezas que estão entranhados no seu consciente, no inconsciente, no seu psique, na sua caixinha das emoções. O Senhor quer quebrar isso
isso, que isso tem atrapalhado você de revolucionar. E o Senhor quer que nós revolucionemos a nossa visão, a nossa mente. Ele está borbulhando dentro de você. Ele tem o melhor para você. Ele tem muito mais para você. Não é essa vida que Ele tem para você. Não, não é. Não é. O Senhor me dá essa autoridade para dizer assim, individualmente, para aqueles que estão aqui ligados, entendendo e recebendo. Agora você não vai mais limitar o poder de Deus na sua vida, o manifestar de todas as realizações que Ele tem